População do Brasil. Bom, como que a gente sabe se uma população está em crescimento? Uma população de quê? De um determinado país, de um determinado estado, de um determinado município, de uma determinada região. Como que a gente analisa o crescimento da população? A partir de dois cálculos. Sendo o primeiro, a gente avalia o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é obtido a partir da diferença entre a natalidade, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Antes de calcular o crescimento vegetativo, a gente precisa analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos multiplicado por 1000. Ou seja, número de nascidos vivos por 1000 habitantes. O número de nascidos vivos por 1000 habitantes. No Brasil, a taxa de natalidade vem diminuindo substancialmente por conta do planejamento familiar e da escolaridade. A taxa de natalidade é diretamente influenciada pela taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, número de filhos médio de filhos nascidos vivos tidos por mulher, ao final do seu período reprodutivo em determinado espaço geográfico. E a taxa de fecundidade também caiu por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, por conta dos métodos contraceptivos, por conta dos casamentos tardios, casais monoparentais, entre outros fatores. O crescimento vegetativo, ele pode ser positivo e pode ser negativo, também pode ser nulo. Quando que o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população, quando que ele vai ser positivo? Quando nascem mais pessoas do que morrem. Quando que vai ser negativo? Quando morrem mais do que nascem. E quando que vai ser nulo? Quando há equiparação e igualdade entre mortes e nascimentos. A taxa de mortalidade é o número total de óbitos, de mortes por 1000 habitantes, multiplicado por 1000 habitantes. Número de óbitos dividido pela população total residente, multiplicado por 1000. No Brasil, a taxa de mortalidade vem diminuindo substancialmente. Por que a taxa de mortalidade caiu? Por conta da melhoria no acesso à saúde, vacinação, urbanização, melhoria nas condições de moradia. E a taxa de mortalidade está associada à expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É a quantidade de vidas esperadas em média pela população de uma localidade, ou seja, é o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido. No Brasil, a expectativa de vida vem aumentando substancialmente. Por que o brasileiro está vivendo mais? Por conta do acesso de atendimento à saúde amplo, por conta da melhoria das condições sanitárias, avanços na medicina. A taxa de mortalidade infantil envolve a população de 0 a 5 anos, é o número de óbitos de menores de 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos. O cálculo é feito por, você pega ali o número de óbitos de residentes de 0 a 5 anos, divide por número de nascidos vivos de mães residentes e multiplica por 1000. A taxa de mortalidade também caiu por conta do aumento de saneamento básico, por conta da melhoria nas condições de moradia e por conta das campanhas de imunização, referente às vacinas. O crescimento populacional é a soma entre o crescimento vegetativo. Então, o crescimento populacional é a soma do crescimento vegetativo, que é este daí que a gente acabou de ver. Então, o crescimento populacional é a soma entre o crescimento vegetativo e a taxa de imigração, que é a diferença entre a entrada e saída de pessoas. Ou seja, a taxa de imigração, Taxa de imigração é a diferença entre a entrada e saída de pessoas. Taxa de imigração é a diferença entre a entrada e a saída de pessoas.
No Brasil, nas últimas décadas, o movimento migratório não influenciou no comportamento do crescimento da população. Então, o crescimento populacional é a soma entre o crescimento vegetativo e o saldo imigratório. O que é o saldo imigratório? É a quantidade de pessoas que entraram menos a quantidade de pessoas que saíram do país. Teorias demográficas. Bom, as teorias demográficas, primeiramente, o que é demografia? Demografia é a ciência que estuda a dinâmica da população. Demografia é a ciência que estuda a dinâmica da população. E as teorias demográficas, portanto, são teorias desenvolvidas para tentar explicar a dinâmica demográfica do planeta Terra. Dentre essas teorias demográficas, temos três: a teoria malthusiana, neomalthusiana e a reformista. A teoria malthusiana, de acordo com Thomas Malthus, a população aumenta em progressão geométrica e a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Quais são as propostas da teoria malthusiana? Sujeição moral, ou seja, casamentos tardios e abstinência sexual, e fim do auxílio do governo dado aos pobres. Malthus defendeu o controle populacional por meio dessa sujeição moral, onde as pessoas teriam que ter casamentos tardios e abstinência sexual. Além disso, para Malthus, a miséria era uma forma natural de controlar a superpopulação. A teoria neomalthusiana prega o controle rigoroso da natalidade. A teoria neomalthusiana vai dizer o seguinte: olha, nossa grande preocupação é que tem uma alta taxa de natalidade concentrada em países pobres. E esses países pobres acabam tendo muitos gastos sociais e, em contrapartida, eles não conseguem promover investimentos no setor produtivo e econômico. Ou seja, a culpa do empobrecimento de países pobres era própria deles. É isso que a teoria neomalthusiana vai pregar, o controle rigoroso da natalidade. Por exemplo, a China. A teoria reformista é o seguinte: os reformistas são opositores aos malthusianos. Eles reconhecem o crescimento da natalidade como uma preocupação e afirmam que este está atrelado aos países pobres. Para eles, é necessário promover reformas sociais, e com isso haverá um aumento no nível de renda e no acesso à informação. Então, concomitantemente a isso, não vai haver um controle natural. Na verdade, vai haver um controle natural da população, porque ela própria vai estabelecer um planejamento familiar. Então, a pobreza deveria ser enfrentada com políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida e não para combater as taxas de natalidade. Assinale a alternativa correta sobre a demografia. A taxa de crescimento vegetativo é calculada pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em um período determinado. Sim, porque o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. B. A taxa de mortalidade corresponde à somatória da taxa de mortalidade infantil e dos índices gerais de mortalidade de uma determinada população? Não. A taxa de mortalidade é o número de óbitos para cada grupo de 1.000 pessoas determinado durante um período. C. A taxa de natalidade corresponde à somatória da taxa de fecundidade e à taxa de crescimento demográfico? Não. A taxa de natalidade é a divisão do número de nascimentos pela população vezes 1.000. D. Na segunda metade do século XX, a aceleração no ritmo do crescimento da população europeia resultou do processo de urbanização associado ao êxodo rural. Na metade do século XX, a população europeia reduziu seu crescimento vegetativo, então não. E. Malthus associou o crescimento demográfico da população à maior disponibilidade de alimentos, ressaltando que os recursos crescem e a população cresce aritmeticamente? Não. Para Malthus, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética e a população aumenta em PG, em progressão geométrica.
O volume anual de população que se incorporará à faixa de 65 anos e mais aumentará continuamente. Em média, anualmente, o acréscimo será talvez de mais de 550 mil idosos no primeiro quartel do século XXI e superará a casa de 1 milhão entre 2025 e 2050. A dinâmica geográfica descrita, ou seja, o aumento no número de idosos, resulta no processo de expansão do topo da pirâmide etária? Sim, por quê? A pirâmide etária está dividida em 3 faixas, sendo a primeira a base. A base conta com quem? Jovens e crianças, o corpo com os adultos e o topo com idosos. Então, o processo de expansão dos idosos está expresso no topo da pirâmide etária. Taxa de fecundidade no Brasil. De 1960 a 2020, número de filhos baixa de 6,3 para 1,5, ou seja, queda na taxa de fecundidade. Qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Ou seja, o que foi determinante para a taxa de fecundidade cair? A taxa de fecundidade caiu por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, dos métodos contraceptivos, dos casamentos tardios, casais monoparentais, entre outros. Mas o que foi determinante, a flexibilização legal da prática de aborto? Claro que não. B, envelhecimento da população brasileira não foi por conta do envelhecimento, ou determinante não. Crescimento dos casos de gravidez precoce? Não. Precoce? Não. Participação feminina no mercado de trabalho? Sim, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho. O número de filhos por casal diminui radicalmente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Taxa de fecundidade total. Então, esse é um gráfico do Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos, Japão, falando sobre a taxa de fecundidade total. E em 2040, nota-se uma redução. Lá em 1970 tinha 5,8, aí em 2040 já baixa para 1,9. Então, taxa de fecundidade de novo caindo. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da oferta de mão de obra nacional. Sim, por quê? Se vai diminuir, por que vai diminuir a oferta de mão de obra nacional? Porque a população está envelhecendo. Então, essa população idosa vai apresentar uma menor oferta de mão de obra. E os jovens, como estão nascendo menos crianças, não vai ter tanto jovem para expressar essa oferta de mão de obra nacional. Não vai ter tanto jovem para trabalhar, porque está nascendo menos e está envelhecendo mais. Ou seja, essa população que está envelhecendo mais vai precisar de assistência em atendimento a geriatra. Quais as consequências desse envelhecimento da população? Aumento dos gastos previdenciários, a ampliação do atendimento à geriatria e a ampliação de lazer também.